Quando a inflação bate os 10% e no Brasil já está 10,25% ao ano, ela tende a disparar e ameaçando até uma hiperinflação. Daí a razão desse desespero do Banco Central em aumentar brutalmente o juro, que passou agora a ficar na taxa de 9,25% do chamado Selic. E já em janeiro ou fevereiro, o próprio Banco Central diz que vai passar para 10,25%. Imagine só, essa é uma medida ortodoxa, porque os que estão aí no governo, inclusive o Bolsonaro, o Moro e todos esses chamados candidatos da terceira via, eles estão dentro desse sistema econômico que não tem a menor condição de flexibilizar essa situação, principalmente com o preço da gasolina que está subindo a todo momento. E tem também o preço da luz, da energia. Ora, o que fazer é mudar a política econômica, não é? Os tais dos fundamentos da política macroeconômica, como dizem aí os economistas. Só que ninguém está disposto a fazer isso, a não ser o Lula, não é? E aqui não vai nenhuma propaganda do candidato do PT, mas porque é ele que é o único que se dispõe. O Ciro Gomes também se dispõe a mudar e a enfrentar esse modelo econômico. Porque, inclusive, o Lula e seus governos e Lula Dilma provaram que se pode conviver com uma inflação relativamente baixa, não é? Porque tem sempre que haver inflação, porque do contrário o país não cresce e ninguém consegue investir. E, ao mesmo tempo, controlar esses preços exorbitantes dos combustíveis, principalmente, e da energia. Mas vejamos aqui esse material da Folha de São Paulo que fala sobre BC sobe novamente, BC é o Banco Central, a Selic, ou seja, a taxa Selic em 1,5 ponto, chegando a 9,25% ao ano. Comitê prevê outra alta para a taxa básica de juros de igual magnitude na próxima reunião. E aí é que fala, na reunião anterior de outubro, o Banco Central elevou a taxa também em 1,5 ponto percentual e indicou que faria nova alta da mesma magnitude em seguida. A decisão veio em linha com as projeções do mercado. De acordo com o relatório Focus desta semana, em que o BC divulga projeções do mercado, economistas esperam que os juros fechem 2022, quer dizer que o próximo ano, com 11,25%. Vamos ver aqui mais embaixo que tem mais ameaça. Quando diz que o Copom admitiu pela primeira vez que as expectativas estão desancoradas e indicou que continuará subindo juros não só até que a inflação desacelere, mas que também as projeções do mercado para os próximos anos estejam ao redor da meta, não é? A meta que eles chamam é a meta de inflação ideal, que concebem os economistas e que está ali por volta dos 4 ou 5%. Agora, o que é que isso representa? Claro que são medidas ortodoxas que evitam de todas as maneiras mexer no modelo econômico. E porque elas são ortodoxas, elas são capazes até de conter a inflação num determinado momento, como já aconteceu aqui no Brasil, inclusive, de forma histórica. Mas só que isso repercute negativamente, principalmente na classe média, principalmente no emprego que vai tender a ficar cada vez mais raro, ou seja, com a explosão do desemprego, com o aumento da miséria,
com a falta de crédito e a falta de investimentos, inclusive no setor público, para atender a população. O que significa essa inflação desbragada de 10%? Que aí a gente pode até culpar o Bolsonaro, e ele é culpado porque ele representa esse modelo econômico. Mas quem, na realidade, sustenta esse modelo econômico é justamente esse aparato midiático, empresarial aí, que sustenta não só esse governo, como o próximo governo que eles tentam impor novamente, seja através do Bolsonaro, através do Moro, ou lá do governador de São Paulo, o João Dória. A gente vê aqui nesse site Brasil 247, quando avisa que inflação na casa dos 10% desorganiza a economia e massacra a classe média e também os pobres. Diante do aumento nas contas de luz, da desvalorização do real diante do dólar e da instabilidade política, o brasileiro terá um início de 2022 difícil. O estouro da meta da inflação por 2 anos consecutivos, com as projeções de inflação de 10,18% neste ano e de 5,02% em 2022 pelo Banco Central, deve atingir fortemente as famílias de baixa renda. Com o aumento dos preços, a camada da população com salários inferiores tem menos condições financeiras para adquirir os itens básicos para a sua sobrevivência. Diante do aumento nas contas de luz, da desvalorização do real diante do dólar e da instabilidade política, o brasileiro terá um início de ano de 2022 repleto de dificuldades para pagar suas despesas públicas. A conta de luz ainda deve continuar subindo no ano que vem. Estimativas de uma empresa de tecnologia especializada em tarifas de energia apontam que as tarifas devem ter um reajuste médio de 19% em 2022.